Boa noite, gente. Estamos mais uma vez aqui no nosso Templo Unificado Irmão Radamés para falar sobre a Bíblia, né? Sobre os ensinamentos de Jesus Cristo, no caso, né? João capítulo 4, versículo 31, fala sobre a ceifa e os ceifeiros, né? Os ceifadores. Ele fala nessa leitura da Bíblia sobre aquele que semeia e aquele que ceifa, né? O ceifeiro é aquele que faz a colheita, que busca tudo aquilo que foi produzido. Então ele nos conta, né, nesses versículos, que aquele que semeia nem sempre é aquele que vai colher. Como se fosse uma empresa onde cada um faz a sua parte. Né? Boa noite a quem está chegando. Um abre o buraco, né? O outro coloca a semente, o outro cobre com a terra, o outro rega, cuida, o outro cuida para crescer, o outro vê se está frutificando, tira as traças, até que chega no momento em que tem a fruta e alguém vai colher, né? Ou que seja, se não for uma árvore frutífera, se for um trigo, né, que vai ser ceifado. Enfim, cada um tem a sua parte num plantio. E Jesus falou para os discípulos, né, que eles eram os semeadores, né, que eles estavam no momento da semeadura. Não seriam eles que iriam colher. Mas ele falou isso se referindo ao evangelho dele, né? Ao evangelho de Jesus. Aquilo que estava sendo plantado naquele momento, há 2000 anos atrás, não seria colhido por eles, pelo menos não naquela encarnação, né? Eles possivelmente teriam que desencarnar e reencarnar algumas vezes para que viessem colher daquele plantio, né? Que viessem ceifar aquele plantio. Assim como tem na natureza muitas plantas, principalmente árvores, né? Que são plantadas e vão dar frutos muitos anos depois. Né? Até tem uma historinha que conta, né, de um senhorzinho bem idoso que estava plantando um pé de tâmaras e alguém perguntou para ele por que planta um pé de tâmaras se a tâmara só frutifica depois de 100 anos que a árvore existe. Ele disse que que ele estava plantando para as futuras gerações, porque se alguém não tivesse plantado 100 anos atrás, ele não saberia qual era o sabor da tâmara, né? Então ele estava plantando para que daqui a 100 anos alguém comesse a tâmara e conhecesse o sabor assim como ele teve alguém que plantou. E nós hoje, né, estamos colhendo muito lentamente, né, o plantio que o nosso Senhor Jesus deixou para nós nesse planeta. Junto com ele e seus apóstolos, eles trouxeram a boa nova do Cristo, né, que era o amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Ô, coisinha difícil, né? A gente amar o próximo como a gente mesmo, porque muitas vezes a gente não ama nem mesmo a gente, né? Então como é que a gente vai amar outro? Muitas vezes a gente nem se ama, nem se respeita, como que a gente vai amar outra pessoa? E foi o que Jesus disse que seria tudo o que a gente precisava saber, né? Que o nosso amor fosse magnânimo para Deus, né? E que nós amássemos a todos os nossos irmãos. Amar o seu próximo. Aí nós vemos muitas vezes histórias, coisas, acontecimentos ao nosso redor que demonstram que o ser humano muitas vezes não sabe se amar. Então ele não tem o poder de amar o outro, né?
Se ele não sabe se amar, como que ele vai amar o próximo como a si mesmo, se ele não sabe se amar? Fiquei sabendo hoje de uma história que me deixou muito comovida, assim, muito triste, sabe? Uma mãe que se suicidou no dia que a filha fazia 15 anos. Como que a gente vai cobrar que essa mãe amasse, né, as outras pessoas, os seus filhos, se ela não tinha amor por ela mesma? E uma data tão marcante na vida de uma menina que ela vai lembrar para sempre como o dia em que a sua mãe tirou a sua própria vida. Olha o que falta o amor a si mesmo nesse planeta. É uma história tão absurda que, para mim, que sou mãe, não consigo compreender o que eu faria para proteger os meus filhos de uma situação dessas, né? Por mais que eu tivesse no fim, no último do desespero, né? Eu acho que a gente, quando ama o outro, né? E principalmente os nossos filhos, aquelas pessoas que nos rodeiam, que são merecedores do nosso amor, a gente consegue buscar um pouquinho do nosso amor próprio, né? Para se manter firme na vida, né? Mas enfim, hoje é um momento que a gente até inclusive, né, deve fazer uma oração para esse ser que não conseguiu superar as suas dificuldades. Mas me fez pensar muito sobre o amor, né? O amor por si e o amor pelo outro. O que a gente compreende por amor, né? Jesus Cristo trouxe para nós o amor mais sublime. Aqui nessa passagem ele diz assim, ó: eu não vim à terra para me alimentar, né? Que eles convidavam ele para comer. Ele disse, eu vim à terra para cumprir a vontade daquele que me enviou e concluir com a minha missão. Olha o tanto de amor que esse ser designou para nós. Ele não tinha tempo para perder com futilidades, né? Porque ele sabia que o tempo dele na Terra era curto e que ele precisava nos ensinar de qualquer jeito. E passou por todo esse período na Terra, deixando lições incríveis, né? Para que hoje a gente chegue no ano 2023 e não consiga ter aprendido nem a metade daquilo que ele nos ensinou. Não conseguimos absorver e entender. Metade é muito, um décimo, né? Um décimo do que ele deixou para nós. Se a gente conseguir compreender um décimo, se cada semana que a gente lê esse pedacinho assim da Bíblia, né? E dialoga sobre ele e pede para os nossos mentores nos trazer explicações sobre aquela parábola, sobre aquele versículo, e ainda assim seguimos vivendo a nossa vida de forma como se não houvesse amanhã, né? Como se nada que foi dito aqui entrasse pelo um ouvido e saísse pelo outro, ou às vezes nem entrasse por ouvido nenhum. Imagina quando nós não nos propomos a estudar, quando nós não nos propomos a compreender o amor de Jesus Cristo por nós. Imagina o que a gente é capaz de fazer, as barbaridades, os absurdos que a gente é capaz de fazer, se a gente não se propuser nem ao menos a tentar entender o que ele quis nos dizer, né? Ele falou para os discípulos também que aquele que ceifa, né, que faz a colheita, ele recebe o seu prêmio na hora, né? Ele já está ali colhendo e já está recebendo o seu prêmio. E aquele que semeia, ele vai receber o prêmio quando ele vê a felicidade do outro.
né? A alegria do ceifeiro é a alegria do semeador. Está escrito aqui. Então, a alegria de Jesus Cristo é nos ver colhendo aquilo que ele plantou. É perceber que a gente hoje está compreendendo cada uma das palavras que ele deixou para nós. Olha que coisa mais linda, né? Eu vou semear e eu não vou ter o retorno imediato daquilo. O meu prêmio não vai ser agora. O meu prêmio vai ser quando o ceifeiro chegar, colher e eu vê-lo feliz. Então eu vou estar tendo a minha alegria, vou estar tendo o meu prêmio. E assim na vida, quando nós criamos os nossos filhos também, né? Que a gente cuida, aquece, alimenta, dá remédio, né? Ensina a ler, ensina a escrever, ensina a orar. E aí eles vão crescendo, né? Vão crescendo e a gente vai semeando ali, plantando aquela plantinha do amor, né? Como a mãe sempre nos dizia, a gente vai plantando como é que é? Cuidando de uma plantinha para crescer, né? Que são os nossos filhos. E quando eles crescem e começam a colher aquilo tudo que a gente plantou, né? Dentro do amor de Jesus, dentro daquilo que a gente ensinou, a nossa alegria é imensa. É muito maior do que quando a gente estava lá plantando e regando aquelas plantinhas para crescer. E Jesus Cristo, ele nos tratou assim, como se fôssemos as pequenas sementinhas dele, e que lá naquela época a gente estava lá encarnado fazendo um monte de besteira, mas que com o tempo, né, a gente foi compreendendo, cada encarnação compreendendo um pouquinho mais, para hoje chegar na frente de uma leitura da Bíblia e pelo menos achar que entende o que está escrito. Achar que entende, porque a gente está lendo, achando que entendeu, né, que é isso que ele queria dizer. E se for isso, que bom, porque é uma lição muito linda, né? Agora, se não for isso, outra pessoa pode entender de outra forma e que seja de uma forma boa também, né? As palavras dele só podem ser uma compreensão de algo bom. Imagino que ninguém vai achar que as palavras de Jesus seja a compreensão de algo ruim. Mas, enfim, a gente lê hoje e acha que entendeu. Dessa forma que é bem bonita, né? Uma forma boa, maravilhosa. E se for assim, que bom, né? Que hoje nós possamos estar colhendo tudo aquilo que eles plantaram naquele tempo, né? Porque nós não estávamos lá plantando. Ao contrário, nós estávamos lá avacalhando, né? Fazendo umas coisas bem erradas, porque senão nós não estaríamos aqui encarnados hoje. Isso é o fato, né? A prova maior de que nós não estávamos plantando junto com Jesus os ensinamentos, né? Tudo que ele nos deixou é que hoje nós estamos aqui, passando por poucas e boas, né? E ainda continuamos aprontando ainda, fazendo coisas que não são tão aprovadas por ele, né? Mas, pelo menos, já estamos achando que entendemos o que ele quis nos ensinar. E se foi isso mesmo, então a gente está colhendo o que ele plantou, né? O que eles plantaram. Porque todo aquele que nele crê, né? Todo aquele ser que crê em Jesus Cristo encontrará, né, o respaldo no amor do Criador. Porque ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, né? Todo aquele que crer em mim chegará ao meu Pai. Então, se nós cremos naquilo que ele falou, com amor, com respeito, com certeza a gente está no caminho certo. Quanto tempo a gente vai levar para chegar, depende das nossas atitudes, depende daquilo que a gente vai fazer, depende de como nós vamos trilhar esse caminho.
Mas se a gente acredita, né, nele, a gente já está no caminho certo, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, segundo ele nos disse, né? E eu quero seguir esse caminho. Eu gostaria que as pessoas quisessem seguir esse caminho, independente de qual seja a sua religião, qual crença que você profetiza. Se você acredita em Jesus Cristo, você vai seguir o caminho que ele deixou para nós. Eu não tenho muita coisa para falar hoje, porque o seu Xangô hoje ele tá aqui afiadinho, louco para falar muitas coisas. Então ele vai falar muito mais e muito melhor do que eu. E a gente vai passar para ele então a continuação dos ensinamentos sobre a ceifa, os ceifeiros e os ceifadores que estão por vir. Ficar de frente, tá? Pra não. Tanto. Já deu pra ti, senão eu vou agora. Quer ficar de lado e ficar de frente? Não fica na tua frente. Deixa aí. Todo mundo vê. O banco de lado. Tá? Vai pro banco de lado. Tentar tudo de novo. Deixa eu pegar minha cadeirinha. Tá bom, então? Essa aqui não é confortável mesmo. Daí a gente se esquenta aqui pertinho. Um salve aos filhos na terra. Um salve a todas as falanges. Um salve Oxalá. Um salve Emanjá. Um salve Oxum. Um salve às falanges dos Preto Velho. As falanges das matas. Um salve ao povo da rua. Caô, cabelecila pros irmãos todos. Então, meus irmãos, mais uma vez, tive a permissão de estar entre vós. E vejo com muito bons olhos a forma como os estudos estão se encaminhando nessa casa. Porque já se trabalhou com tantos livros nessa casa. Lá se vai mais de 20 anos. Muito mais no tempo ainda em que só se trabalhava com o povo da Umbanda. E agora chegamos no início. O percursor. O primeiro livro a falar da espiritualidade, que é a Bíblia. Todos os outros vieram a partir de. O povo cristão se deu início na Bíblia. E os não cristãos também. Porque o Antigo Testamento tem ensinamentos muito bons também, antes do nosso Senhor Jesus Cristo, e que algumas religiões se baseiam nele. Os meus irmãos sabem que até mesmo aqueles que não creem que Jesus Cristo era Jesus Cristo. Olha que coisa contraditória. Esperavam o Cristo e quando ele chegou, continuaram esperando. Mas se os meus irmãos pensarem que se não era o Cristo,
e trouxe boas coisas, não podemos aceitar também? Se os meus irmãos esperam uma visita ilustre na sua casa, e essa visita chega diferente, com outra forma, outro sorriso, mas chega alegrando a sua casa, você mandaria ela embora por não ser a que você estava esperando? Por não acreditar que aquela visita era a que você esperava? Pois então, nosso Senhor Jesus nos visitou nesse planeta e trouxe uma bagagem de ensinamentos nunca vista antes. Mesmo por todos os profetas que escreveram os outros capítulos da Bíblia ou de outros livros. Ainda assim, ele, como se diz hoje, inovou. A inovação veio através do amor. O velho dominava através do medo. E o novo veio trazendo o amor. E cada dia mais novo é o ensinamento através do amor. A partir do próximo século, todo o ensinamento se dará através do amor. No século passado, ainda se ensinava através da corrente, certo? Os pais ensinavam os filhos, os chefes ensinavam os seus servos através da corrente, né? Do castigo, da agressão, né? Hoje já está se modificando. E a partir do próximo século, só será aceito no planeta Terra o amor. Por isso, cada dia mais está nascendo crianças amorosas, geniosas, com seu ponto de vista formado, mas tão amorosas que vão plantar o amor nesse planeta de uma forma nunca vista. Possivelmente os irmãos não estarão na carne para assistir esse avanço. Mas se fizermos as coisas certas, estaremos todos trabalhando na espiritualidade para auxiliar esses prodígios do amor. Olha que coisa incrível. Nosso Senhor Jesus, junto com seus apóstolos e seus seguidores de 2000 anos atrás, semearam o que estamos colhendo hoje. E hoje nós estaremos semeando o que as crianças de hoje vão colher.
um futuro. E nós nos alegraremos por eles. Assim como nosso Senhor Jesus se alegra por nós. Porque o amor que Ele plantou é o amor verdadeiro. Aquele que não julga, que não desanima. É aquele que, por mais que nós façamos coisas absurdas, ele continua acreditando que nós seremos bons ceifadores da sua obra. Ele segue acreditando na humanidade ao ponto, meus irmãos, de estar na órbita do planeta neste momento de transformação, nos embalando em seus braços de amor, para que possamos ter a fé necessária, a força para seguirmos. Ele acredita tanto na humanidade que ele está tão próximo de nós quanto esteve quando estava encarnado. O que nos falta na Terra para que compreendamos o nosso papel de encarnados neste momento? A associação que fazemos com as trevas nos impede de colher o fruto totalmente saudável. Permitimos que eles nos vendem os olhos, que eles nos estimulem o paladar, que eles nos induzam ao erro. Compreendem, meus irmãos? É uma associação tão sutil que é quase imperceptível. O orgulho do indivíduo não se percebe que não é indivíduo. O orgulho faz com que não se perceba que faz parte de um todo. Porque quando falamos eu estou me individualizando, quando falamos nós, estamos nos colocando no todo universal. E quando eu me prejudico orgulhosamente, porque os outros não têm a ver com o que eu faço comigo, esqueço da minha conexão com o universo, aonde aquilo que eu faço a mim interfere todo o resto. Então eu acabo atrapalhando a colheita dos meus irmãos também. Com
Compreendem? Então, eu sigo no meu orgulho, no meu ego, no meu egoísmo, me prejudicando, sem perceber que prejudico a toda uma humanidade. Porque aquele que não compreende o seu papel, a sua importância neste momento do planeta, mantendo uma conexão, uma ligação com as trevas, faz com que o número de pessoas conectadas com as trevas aumente e que diminua o número de pessoas conectadas com a luz, baixando a massa crítica necessária para o planeta dar o salto quântico. Os meus irmãos compreendem como não sou eu, como aquilo que eu faço para mim não é problema de outros. Aquilo que eu faço para mim impede a sua colheita, impede a colheita dele e a sua colheita, e a de todos os irmãos que estão com a ceifa na mão, prontos para colher. Então, algumas entidades buscam por essa conexão, por essa ligação com os irmãos, para que cada um se percebam da sua responsabilidade. Outras entidades se enfurecem porque não conseguem fazer compreender a sua obrigação. Cada um do seu jeito, buscando auxiliar os irmãos mais cabeça dura na terra. Mesmo os que parecem exaltados estão a serviço do amor do nosso Senhor Jesus. Senhor Sete Estradas, Sete Encruzilhada, fica muito, muito aborrecido, porque ele passou por momentos muito difíceis. Ele sabe exatamente o que está falando e o que ele quer que os irmãos compreendam. Tudo por amor. A forma dele tentar despertar nos irmãos a conexão com a luz, sem que precisem passar pelas dificuldades que ele passou, é com austeridade, né? Com autoridade, demonstrando o quanto ele se importa. Nós, os irmãos da Umbanda, temos uma forma mais de chegar ensinando como pais mesmo, né? Já os irmãos de outras religiões, até mesmo os nossos irmãos do Espiritismo, os médicos, os doutores,
eles são mais tranquilos e querem ensinar os irmãos da forma doce que o nosso Senhor Jesus ensinou. Porém, lembremos que até mesmo nosso Senhor Jesus teve o seu momento de perder a paciência no templo, quando as pessoas não compreendiam o seu ensinamento do amor. O que faz com que ele seja ainda muito mais humano. O que faz com que ele nos mostre que aquilo que ele nos ensinou é o que precisa ser feito. Porque ele passou pela carne, ele sofreu as dores da carne, ele foi dilacerado na carne, para nos mostrar que nós não precisamos passar por isso. Para nos mostrar que o amor ao próximo, como a nós mesmos, é o melhor caminho. Pois que para amar ao próximo, precisamos nos amar. E quando nos amamos, fazemos o bem a nós mesmos. Compreendemos as lições que devemos seguir. E então estaremos prontos para seguir o caminho, a verdade e a vida do nosso Senhor Jesus. E que Ele possa cobrir de luz e de bênção e de misericórdia a todos os irmãos na terra. Porque os ceifeiros da sua obra estão aqui. Porém, os ceifadores das trevas também estão. E entre um e o outro, a distância é pequena. Depende de qual deles a gente vai alimentar. Depende do que nós, míseros grãos de areia no deserto, vamos modificar em nós para que consigamos modificar o coletivo. Uma pequena atitude pode mudar o mundo. Porque se cada um tiver uma pequena atitude em si, vai poder mudar o mundo através da mudança quântica. E que nós louvemos ao nosso Senhor Jesus Cristo. E que os nossos irmãos possam receber no fundo do seu coração cada palavra que foi dita nessa noite. Caô, cabelece. Uma boa noite.